Oi pessoas, a receita de hoje faz parte da playlist temática da TastyMade da Copa do Mundo. Se você quiser ver outras receitas, clica no link na descrição do vídeo. E dessa vez, cada canal ficou responsável por fazer a receita de um país, e o meu acabou caindo a Rússia. Então hoje eu vou ensinar para vocês um piroshki, que é nada mais que um pastelzinho de forno assado que pode ser feito com vários recheios e fica uma delícia. Vamos lá? 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 1 colher de chá de fermento em pó, 1 colher de chá de sal, 2 gemas, 180 gramas de manteiga, meia xícara de chá de iogurte natural, 2 folhas de repolho, 1 cenoura média, 50 gramas de champignon, 300 gramas de frango moído, meia colher de chá de cominho, meia colher de chá de páprica doce, 3 colheres de sopa de salsinha, sal e pimenta do reino a gosto. Eu vou começar primeiro preparando o recheio, porque eu tenho que deixar ele esfriar antes de rechear os pasteizinhos. Então eu vou colocar aqui um pouquinho de manteiga. Eu tô usando aqui manteiga sem sal. E vou colocar um pouquinho de azeite, que é para não queimar a manteiga. Eu vou adicionar aqui sementes de cominho e páprica doce. Se você quiser, pode usar também o pozinho, mas aí você reduz um pouquinho porque ele é muito mais forte. Eu vou colocar aqui o frango moído, que eu já ensinei vocês a moerem no liquidificador. Vou deixar um link na descrição do vídeo. Vou misturar bem para o tempero pegar em todo o frango. Eu vou adicionar aqui também o sal e a pimenta do reino. Eu já deixei a pimenta moída. E agora eu vou fritar isso daqui até ficar douradinho, sem parar de mexer, porque senão o frango acaba ficando muito juntinho. E aí fica pedaços muito grandes. Então sempre separando o frango, para não ter perigo dele ficar muito grudado. Quando você estiver fritando o frango, vai soltar um pouquinho de água, então você espera essa água reduzir bastante, tá? Tem que ficar assim igual ficou o meu, antes de adicionar o restante dos ingredientes. Aqui eu vou colocar o champignon bem picadinho. Se você quiser, pode usar o cogumelo Paris fresco, que na verdade é o que eles usam lá, só que como esse aqui é mais fácil de achar, eu tô usando este. E também vou adicionar aqui o repolho picado e a cenoura. Os dois eles estão crus, eles vão cozinhar aqui no recheio e também quando for pro forno. Misturar aqui tudo muito bem. E se você quiser, você também pode fazer esse recheio com carne moída. É só trocar o frango pela carne que dá super certo. Para ajudar a cozinhar, eu vou adicionar um pouco de água. E para deixar esse recheio um pouquinho mais cremoso, eu vou adicionar um pouquinho de farinha de trigo. Então adiciono aqui. Vou cozinhar em fogo baixo. Eu vou misturar bem até incluir toda a farinha aqui no recheio. E deixar um pouquinho cremosinho essa água que a gente colocou, porque assim o recheio também não fica tão seco. Agora, se você quiser, você pode dar um toque especial seu, colocar cebola, alho, trocar, colocar o recheio que você quiser, porque essa é uma massa bem neutra também que a gente vai fazer, então não tem tanta importância. Esse daqui, pelo que eu li, é um recheio bem tradicional que eles costumam fazer lá, então por isso que eu escolhi essa opção para vocês. Agora eu vou finalizar o recheio com um pouco de salsinha, que eu tô usando salsinha fresca. Se você quiser pode usar cebolinha também. Dá uma misturada. E agora eu vou deixar esse recheio descansando para ele esfriar e ficar em temperatura ambiente enquanto a gente prepara a massa. Enquanto o recheio esfria, eu vou preparar a massa. Eu procurei, existem várias versões dessa receita. Hoje eu vou fazer uma delas. Então, assim, se é a tradicional, eu não sei muito bem, até porque eu nunca fui pra Rússia. Mas essa daqui fica muito gostosa. Para fazer a receita aqui, eu vou adicionar 2 gemas. Vou adicionar o fermento químico, eu tô usando aquele fermento que é para bolo mesmo, tá? Ele vai deixar a massa um pouquinho mais fofinha. Vou salgar um pouquinho, porque o nosso recheio é salgado, mas se você quiser também pode fazer uma versão doce. E vou adicionar aqui a manteiga cortada em cubinhos bem gelada. Se você quiser, até dá para fazer com margarina. Só que a massa vai perder assim aquela sensação de empadão, sabe? Ela derrete um pouquinho na boca com a manteiga. Se você fizer com a margarina, ela não vai ter isso. E agora aqui eu vou apertar aqui com as pontinhas do dedo até incorporar toda essa manteiga na farinha. Eu vou continuar misturando aqui a massa
E eu vou adicionar o iogurte aos poucos. O iogurte eu estou usando ele como substituto do sour cream, porque aqui no Brasil a gente não encontra. Mas se você quiser, também tem a opção de colocar um pouquinho de limão no creme de leite, e aí ele também meio que vira um sour cream, mas com o iogurte eu acho que o resultado fica bem melhor. Eu vou misturar até virar uma massa bem consistente, uma massa assim que lembre bem a massa de empadão mesmo, tá? Vai ficar uma massa bem firme. E é importante lembrar que essa massa, como vai manteiga, como ela é amanteigada, é um pouquinho complicado você fazer ela com um tempo muito quente. Então tenta fazer ela assim com um ambiente mais friozinho, se possível, ou senão é bom ficar voltando a massa para a geladeira para não derreter tanto a manteiga. A massa já deu o ponto, ela já não gruda mais na mão e agora eu vou enrolar ela em plástico filme e levar para a geladeira por uns 15 minutinhos. Ou se você quiser também você pode levar para o freezer por uns 10 minutinhos, uns 5 minutinhos, para ela ganhar consistência e ficar bem firme para a gente conseguir abrir a massa. Já tirei a massa da geladeira, ela já está bem firme e agora eu vou abrir a massa. A minha dica é você abrir aos poucos a massa e primeiro cortar todos os círculos, todas as bolinhas que a gente precisa, para depois rechear, porque assim não tem perigo da massa ficar muito mole. Como ela tem manteiga, eu falei, ela derrete. Então assim você pode ir colocando tudo numa massadeira, empilhar, colocar um pouquinho de farinha de trigo entre uma camada e outra, e aí então ir tirando da geladeira aos pouquinhos para ir recheando. Se a massa ficar muito dura, dá umas batidinhas assim com o rolo para quebrar um pouquinho a manteiga. Se precisar, coloca um pouquinho de farinha em cima da massa para não grudar e continua abrindo. Massa aberta, é bom não abrir a massa muito grossa, mas também não muito fina, porque essa massa é uma massa bem delicada, é bem difícil de trabalhar com ela, então toma cuidado para deixar mais ou menos meio milímetro de espessura. Eu vou usar aqui uma tigelinha para cortar redondo e eu vou fazer isso em toda a minha massa para depois a gente colocar o recheio. Assim que eu terminei de cortar todos os disquinhos, eu voltei eles para o freezer por 5 minutinhos, só para poder dar uma endurecidinha novamente na manteiga. Com a palma da mão vou dar uma abridinha na massa. Vou colocar um pouquinho de recheio aqui no centro. E vou fechar como se fosse um pastelzinho. Levanta aqui as duas abinhas e fecha bem para não ter perigo de vazar recheio. E agora aqui com o indicador, eu vou pegar e arrastar um pouquinho da massa para trás. Isso aqui serve só para deixar um pouquinho mais bonitinho. Se você quiser, você pode apertar também com um garfo para deixar um detalhezinho, que não tem problema. E agora eu vou terminar de fazer isso com todos os meus discos para continuar o preparo. E eu já terminei meus pasteizinhos, eu coloquei numa forma, não precisa untar nem enfarinhar porque a massa já tem bastante manteiga. E agora é só pincelar com um pouquinho de gema para poder ficar bem douradinho e bem bonito. E é só levar ao forno pré-aquecido a 200 graus por 30 minutos ou até ficar bem bonito e bem dourado. E aí é só aproveitar! Ficaram prontos e eu tenho certeza que vai ser uma ótima opção para você comer assistindo os jogos. E ainda se quiser, dá para deixar congelado, eu vou deixar um link na descrição do vídeo explicando como que você faz. Assim na hora do jogo é só botar para assar e aproveitar. E agora eu vou provar o meu. A massa, por ser amanteigada, como eu falei, fica muito parecida com a massa de empadão, então parece que são mini empadões em formato de pastelzinho. Fica muito bom. Se quiser, faz com os outros recheios, me conta depois com que recheio você fez e lógico, me conta o que achou. O que eu falei errado? Falou piroski de novo. E o que é, amor? Piroski. E como eu falei? Piroski. 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 Posso começar? Bate a palma. Uma palma Bate pra a valer. palma. Você é russa hoje. Natasha. Esqueci o nome, a Viúva Negra? Ela é russa? É russa. Broski, Broski, Broski. E tem no filme do Liam Neeson, que ele vai na Rússia, não é também? Liam Neeson. I will look for you. I will find you. And I will kill you. Broski, Broski, Broski.